Olá! Em 30 segundos você assistirá um capítulo do programa Saúde é Tudo. O programa apresentado por Elisa Ferreira é uma parceria entre a Cooperativa de Produção em Comunicação e Cultura com o portal Desacato.info e uma realização do Sindprev Santa Catarina. Saúde é Tudo informa, reflete, tem convidados especialistas em cada um dos assuntos que trata o programa. Saúde é Tudo conversa nas ruas e nos locais de trabalho com a população catarinense, entrevistada pela jornalista Ana Luísa Lucena. Informamos e pensamos o que é importante para o trabalhador. Esse é o nosso compromisso. Somos a mídia dos trabalhadores. Venha junto! Um espaço de discussão e problematização da saúde de uma forma ampliada, porque afinal de contas, saúde é tudo. Hoje nós vamos discutir um tema transversal à saúde, que é a mobilidade urbana. Convidamos para esse momento Nando Reis, que é integrante do movimento Passe Livre, e qualquer semelhança, né, Nando? Com o nome é mera coincidência. E o vereador Lino Pérez, que é vereador aqui de Florianópolis, e também coordena o grupo de estudo de mobilidade urbana, o GEMURB, né, professor? Que é da Universidade Federal de Santa Catarina, do qual o senhor também é professor, né? Enfim, a partir dos nossos convidados, nós vamos tentar desenvolver um pouco esse tema de o que é que mobilidade urbana tem a ver com saúde. Me parece, assim, um primeiro modo, algo bastante distante, mas a gente vai entender que não é bem assim a história, né? Na concepção de vocês, a questão da mobilidade urbana em Florianópolis. E aí vamos pensar um pouco em, assim, principais problemas, até na questão de discutir o que é mobilidade urbana, né? Ali conversávamos ainda há pouco sobre esse conceito, que é um conceito um conceito novo, né? Relativamente novo, né? Assim, como é que isso acontece? Como é que as pessoas se compreendem esse termo e a relação disso tudo com a saúde? Quem é que quer se arriscar aí nessa questão do termo mobilidade? Pode ser. Enfim, o termo mobilidade urbana está relacionado com a capacidade das pessoas conseguirem se locomover, né, se movimentar dentro da cidade. Então ele não é restrito ao pensamento do transporte público, né? As pessoas se locomovem a pé, as pessoas se locomovem de bicicleta, as pessoas se locomovem com o transporte público, com o transporte individual. Então, mobilidade urbana é a capacidade que a cidade tem de garantir que as pessoas possam se mover dentro dela. Uhum. Né? Você acha que as pessoas estão podendo se movimentar em Florianópolis? E não vamos nos ater somente à questão de Florianópolis, né? Eu acho que a problemática que envolve a mobilidade me parece que é um fenômeno do Brasil, é um fenômeno mundial, né? À medida em que vários problemas têm sido identificados, né? As pessoas cada vez mais elas têm uma maior dificuldade de se mover dentro da cidade, né? E isso está muito relacionado com o processo de urbanização, do crescimento das grandes metrópoles, né? Das regiões metropolitanas, uma diminuição da população rural, né? E em Florianópolis esse aspecto, né, de incapacidade das pessoas se locomoverem, ele tem se mostrado mais latente, mais visível, né, quando as pessoas ficam paradas horas no trânsito. Recentemente saiu o estudo do PLAMUS, né, que é um plano, como é que é o nome da sigla? É PLAMUS, né? Não tem. É isso mesmo. Plano de mobilidade urbana. Isso, o plano de mobilidade urbana da Grande Florianópolis. Isso. Eu fiz a lição de casa, dei uma olhadinha. E
o transporte, a média de locomoção com o transporte público é de quase 1 hora e com o transporte individual é de meia hora. Essa média de locomoção é a média do pico, de quando você pega o trânsito de manhã cedo ou do fim de tarde, que leva 2 horas para se locomover, assim quando a média das locomoções de curta duração, que duram 15 minutos ou que são mais rápidas. Então, se tem uma média assim, significa que as pessoas perdem horas do seu dia paradas no trânsito para tentar chegar em algum lugar. Eu vou querer saber do Lino. Lino é vereador aqui de Florianópolis, que trata desse tema já há bastante tempo. Eu lembro de Lino lá nos planos diretores já, né, há um tempo. É professor da Universidade Federal também, né? Especificamente em Florianópolis, Lino, o que você identifica como uma das maiores problemáticas? Aqui eu sempre digo que o sistema de mobilidade urbana ele está na UTI, né? Nós temos que, nesse altejo, ele está na tarjeta, está na rua, tem que levar para o hospital. Está nesse nível absurdo que chegou a cidade, com tempos de desespero, né, das pessoas. Sim, das desesperadores. Porque antes eu pegava o setor dos trabalhadores, os setores mais pobres. Agora está pegando a classe média também. Todo mundo está ficando engarrafado numa situação, por isso que impacta mais a opinião pública, por isso que impacta, vamos dizer, o modo da imprensa hegemônica, né, afeta a grande mídia, porque está pegando também eles, está pegando todas as classes sociais no Brasil inteiro. Então aí sim já passa a ser um problema, porque o problema é o seguinte, isso vem desde o século XIX, a habitação foi problema no século XIX, até não era problema, porque as cidades foram se saturando, e perderam a raiz, que é da onde a morada está ligada à produção, separou isso. O trabalhador vendeu a força de trabalho na cidade, na Inglaterra, na Europa, enfim, teve que vender a sua força de trabalho. Então ele teve que comprar os meios para onde morar. Então a habitação passa a ser um problema, porque até então não era um problema assim, visível. Né? A habitação, essa verticalização... A habitação tinha falta de moradia mesmo, com um salário tinha que comprar a moradia. Então a habitação passa a ser um problema que é estrutural, a gente vai ver do capitalismo durante 200, 300 anos. Agora, mais os problemas vão se acumulando. Depois, a cidade começou a ser um problema, já não é mais habitação só. Tá? A mobilidade urbana, a questão ambiental, a humanidade se dá conta mais recentemente, nas últimas décadas. Mas tinha poluição? Tinha. Mas quando ele é construído, se dá conta que ele é construído social, coletivamente, aí passa a ser um problema. Entendeu? A mobilidade urbana também, já tinha desde a explosão da matriz urbana, como falou Nando, nos anos 60, já tinha um problema, mas foi só construindo aos poucos, aí a população vai percebendo isso, como é que isso é filtrado na mídia, como é que classicamente vê isso, até que isso aí passa a ser uma reivindicação coletiva. Então, no caso da mobilidade urbana em particular, aqui em Florianópolis é gravíssimo. Nós estamos com tempos, deslocamento está dando para trás. O tempo que nós estamos deslocando é como se fosse, por exemplo, você via antes do sul da ilha menos tempo que atualmente. Então está invertendo, nós estamos recuando. Então, dentro disso que você está colocando e lembrando de um tema, de um assunto que nós também discutimos, né, Nando, anteriormente, parece que tem uma cultura aí, que é uma cultura rodoviária de organização desse espaço, né, à medida que... A política de mobilidade urbana, se é que dá para chamar que existe uma política de mobilidade Depois urbana, a gente vai falar nas muito grandes disso, cidades, né? ela é pensada no viés rodoviarista, ou seja, se criar grandes rodovias, espaços onde o carro possa passar, se constrói um monte de elevado, que é a priorização do transporte individual, né? Que é o transporte que hoje, se anda na rua, pega o horário de pico do trânsito, você vai ver 1, 2 pessoas por carro no máximo. E não transporte público, não transporte coletivo, né? O transporte de massas com modais alternativos, priorizando esse espaço num valor viável, num valor barato, ou melhor ainda se for tarifa zero, né? Então o que você tem é uma política que se trabalha em grandes obras para construir espaço para os carros se locomoverem e não que garanta a locomoção das pessoas. Ou seja, você não tem mobilidade urbana, né, obras para mobilidade urbana, tem obras para que o carro sinta que pode andar um pouco menos lento. A gente já está fechando esse momento, mas eu gostaria que vocês ficassem com a atribuição de a gente pensar o que, além dessa problemática toda, qual seria a alternativa
né, ou as alternativas de intervenção nessa cultura, né, e nessa condição, nessa situação que nós vivemos hoje. À medida em que a gente puder discutir, a gente pretende também fazer com que a gente chegue aí, né, discutir então qual é o impacto todo, né, que essa forma de organização tem na saúde da população em geral. Eu vou pedir para vocês que aguardem um instantinho, a gente vai para um breve intervalo, né, Paulinha? E voltamos em seguida. Até já. O Sindprev Santa Catarina, Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência do Serviço Público Federal no estado de Santa Catarina, representa os servidores ativos, aposentados e pensionistas do INSS no Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É uma entidade filiada à Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social, FENASPES. O Sindprev Santa Catarina conta com quase 6.000 servidores filiados. Com uma atuação voltada para a defesa dos direitos dos servidores, as principais reivindicações do sindicato são a manutenção do poder aquisitivo dos salários, a jornada de 30 horas, a saúde pública gratuita e de qualidade para todos, a previdência pública e os direitos dos aposentados. A participação dos filiados é fundamental para o direcionamento das ações do Sindprev Santa Catarina. Por isso, o sindicato está sempre aberto para ouvir a opinião dos servidores. Venha para o sindicato. Um sindicato forte conquista mais. De volta com Saúde é Tudo, discutindo hoje o tema Mobilidade Urbana e Saúde com Lino Pérez, que é vereador aqui da Câmara de Vereadores de Florianópolis, e Nando Reis, integrante do Movimento Passe Livre. Vamos ouvir Ana Luísa Lucena, que está nas ruas de Florianópolis, ouvindo a população sobre o tema Mobilidade Urbana e Saúde. Produção, podemos ouvir o que a Ana conseguiu coletar aí nas ruas? Oi, Elisa, nós estamos aqui no terminal do centro de Florianópolis para perguntar às pessoas sobre mobilidade urbana. A pergunta de hoje é: como o transporte da Grande Florianópolis afeta a sua saúde? Eu já chego no serviço já bem estressada, é 1 hora de ônibus. O ônibus lotado, a gente vem em pé e daí é um estresse danado, muito ruim. É muita gente no ônibus apertado, eles enchem muito para depois ligar o ônibus, a gente fica ali dentro suando até que ele começa a andar. E ele só sai quando tem bastante gente, senão ele não sai. Sempre estressa a gente acaba descontando algumas vezes em outras pessoas, enfim, estressa e afeta sim. Geralmente a gente volta mais cansado de serviço, então gera um estresse na volta, assim. A gente chega mais estressado em casa, sem dúvida. Elisa, nós terminamos as entrevistas de hoje sobre mobilidade urbana. Até o próximo programa. Obrigada, Ana. Sempre bom contar com você por aí. Valeu, até a próxima, tá? Então, Lino e Nando, retomando a nossa discussão, talvez pensando um pouco melhor podendo pensar um pouco melhor sobre alternativas, né? O que a gente pode fazer diante da realidade dessa população, que me parece está sofrendo bastante, né, com essa condição do transporte coletivo, do transporte urbano em geral, né? Eu diria que está muito difícil se movimentar e acredito que muitas pessoas têm adoecido em decorrência disso. Recentemente eu estava lendo alguns artigos, né, sobre esse tema, e a Organização Mundial da Saúde ela prevê que o estresse no trânsito vai ser a terceira maior causa de doenças cardiovasculares até 2030, né? Então daqui a 15 anos, ou seja, isso é resultado de uma crise de mobilidade que a gente vive. Causas evitáveis, né? Que a gente vive há muitos anos. A solução para isso é você, né, na opinião da MPL, da onde que o MPL surge, né? É você mudar a política de mobilidade urbana para que realmente o transporte coletivo seja a prioridade do modelo de mobilidade.
E para ser prioridade, para as pessoas verem como prioridade, ele precisa ser rápido, ou seja, precisa de bastante horário, precisa de ser eficiente, precisa ter vias exclusivas, né, no caso dos ônibus, ter vários modais de transporte, e ele precisa ser barato. Né? Na nossa opinião, ele precisa ser barato quanto zero. Né? A pessoa não, se você quer que a mobilidade aconteça, todo mundo precisa financiar para a mobilidade acontecer, mesmo quem utiliza o carro. Então, as pessoas, se mais pessoas utilizarem o transporte coletivo, né, se houver formas de financiamento indireto do transporte coletivo, significa que quem usa carro e quem usa o ônibus vai conseguir se locomover pela cidade. Então, é daí que surge a ideia da tarifa zero. Você está dizendo que tem, na verdade, duas frentes, né? 2 olhares que precisam ser alterados. Lino, você que está nesse meio, o gestor público, ele compreende, ele consegue pensar em soluções inteligentes? Isso está sendo avaliado de uma forma coerente? Não, não é uma questão de tecnologia, não é uma questão de entendimento, não é uma questão de conhecimento. Cultura? Quer dizer, o conhecimento está hoje acessível a todo o poder público em geral, no mundo, aqui no Brasil. O problema isso é uma coisa, uma política intencional, uma política de não atender a população. Entendeu? Quer dizer, por quê? Porque como falou, o rodoviarismo, né? É o automóvel. Sempre foi a cidade apropriada para grandes grupos econômicos, né? Isso não é de hoje, né? Então, a imprensa, a ideologia, tudo está voltado não para a cidade para todos, mas a cidade para um setor que pode pagar. E até então o carro era sustentável, o carro está ficando sustentável, se não fosse problema disso, continuariam as pessoas nos carros. Né? E o ônibus é a massa dos trabalhadores, que é a parte invisível da cidade, embora é o que sustenta a sociedade. Né? Então, não há. Então, o poder público aqui já é demais. Aqui o Estado é apropriado pelas grandes oligarquias, forças econômicas. Tá? Os técnicos são mecanismos, meios para isso. O poder público está amarrado ao setor, não só ao problema da terra, o setor imobiliário, que é o que ganha os rentistas urbanos das cidades, as oligarquias. Isso daqui foi apropriado pelas oligarquias, isso aqui foi grilado. A rigor não há uma política, nunca há uma política pública para todos. O que há são interesses de grupos econômicos muito fortes, que usam a terra como especulação, e para ganhar dinheiro, como turismo, etc. Bom, então, nesse sentido, uma política está voltada para esse setor. O prefeito usa uma retórica, isso é ideologia pura. Né? Quer dizer, ele passa o discurso como se fosse para todos, mas está claro uma política já de décadas dirigida a setores específicos da sociedade. Hoje, a ilha é um grande transatlântico, cada vez mais de luxo. Antes era a classe pobre, está indo para fora, está sendo expulsa para fora da ilha, para a grande região metropolitana. Agora, as classes médias e médias já altas também estão caindo fora. O preço da terra é muito, muito caro aqui. Então a política está voltada claramente para esses setores. Né? Então não é um problema de conhecimento, não é um problema de tecnologia. Né? Bom, então é uma questão de fundo, é uma questão fundiária, a questão da apropriação do erário público, chega a um ponto já, nós estamos vendo aí aves de rapina, agora tem o problema do pró-cidadão, grilagem do pró-cidadão das terras e imóveis do município para o setor privado. Já há uma apropriação direta. E que Bom, espaço? Então o espaço... Que espaço que o cidadão tem para intervir nessa situação? Não, mecanismos tem. Você tem desde as lutas que o MPL faz, a luta tem que ser na rua, os movimentos trabalhadores, do Sintaturma, enfim, tem os mecanismos institucionais, que em parte uma conquista, que foram os conselhos, que discutimos os conselhos de vários de direito, em todos os níveis, mas também que estão apropriados em boa parte. Tem o Conselho de Educação, Conselho de Saúde, agora o transporte é controlado. Não existe o conselho da cidade, agora já foi controlado. Os critérios também são mal feitos e não tem critério democrático, mas os conselhos é uma luta também para cima. A mobilidade tem sido pauta da saúde, por exemplo? Não tem, isso está desconectado. A saúde é uma coisa, a educação é outra, os idosos é outra, entendeu? Está tudo fragmentado. Se houvesse uma política pública que pensasse o bem da população no geral, né, tivesse realmente pensando nisso, então as questões estariam conectadas. O problema é que não é isso, é a política de interesses, e daí a partir da política de interesses dos grupos econômicos
que dominam as grandes cidades, as políticas públicas funcionam até onde esses grupos permitem. E aí é o que a gente tem hoje, aí, o caos. Essa fragmentação. A fragmentação institucional, entendeu? Espacial. Aqui, por exemplo, a obras é mais importante que o planejamento urbano. Tá de cabeça para baixo. Mas a obras é o que dá rendimento, que é onde passa o dinheiro, onde passa os recursos, onde as forças econômicas disputam, inclusive para as eleições. Então os grupos estão se envolvendo na Secretaria de Obras. E a parte de Secretaria de Mobilidade, né, de transporte, ela está secundarizada. E o planejamento urbano também. Então, vez de começar o planejamento urbano, depois ir para o transporte, para chegar na obras, que é a parte final, está invertido. Então já começa aí uma coisa básica no planejamento urbano. Então a fragmentação institucional é de em todos os níveis. A questão de saúde e deslocamento é a questão de visão intersetorializada das políticas. Isso é um avanço que está no discurso. Está no papel, já o Brasil avançou bastante, mas na implementação, ela se dá na fragmentação e interessa a fragmentação. Isso eu acho que eles sabem. A gente vê claramente nas falas da população que eles estão muito reféns, né, dessa condição e estão alheios, né, a um processo ou uma possibilidade de mudar essa realidade. Vamos para um breve intervalo, voltamos em seguida com Saúde é Tudo. Se você é trabalhador da nossa categoria, filie-se ao Sindpreves. Para filiar-se ao Sindpreves é muito simples. Você vai entrar neste endereço eletrônico e buscar onde diz filie-se. Se você prefere filiar-se em nossa sede, o endereço é Rua Ângelo Laporta, número 85, Centro, Florianópolis. Não se perca, ligue 48 3224 7899 e será atendido por nossos funcionários de imediato. Eles orientarão você sobre a forma mais rápida de chegar na sua casa sindical. O atendimento é de segundas a sextas-feiras, das 9 às 12 e das 14 às 18 horas. Se deseja comunicar-se pelo correio, conheça nosso CEP 88020-600. Também pode enviar sua solicitação digitalizada pelo correio eletrônico a filiacão@sindpreves-sc.org.br. Venha para o sindicato. Um sindicato forte conquista mais. Volta com Saúde é Tudo, pensando em soluções. A problemática existe, é séria, é complexa, mas nós precisamos nos envolver no sentido de mudar essa realidade. Como isso é possível, Lino? Então, a solução imediatamente é uma cidade a partir das pessoas. Eu acho que é importante o que o Nando falou. As pessoas e o seu corpo no espaço, quer dizer, entendeu? Isso. A mobilidade está relacionada ao meio, que é o veículo, que é o carro, que é mesmo o transporte coletivo. Eu sonho com um dia que não precisamos nem do transporte coletivo. Mas o transporte coletivo hoje é a questão central. Coletivo e de massa e para todos. Né? E gratuito no sentido assim, não precisa pagar, porque é o único meio que você paga à vista. Você já paga pelos impostos, entendeu? Os próprios empresários têm meios de pagar, de vários mecanismos tributários, sem ter que pagar na fonte. Então, tarifa zero nesse sentido, certo? Outra coisa, uma cidade também que permita as pessoas caminharem, quer dizer, o ideal é não mais, o caminhar na cidade, e com as ciclovias. Hoje a Europa está avançando nessa direção. O uso devido do espaço urbano. Exato, porque nós estamos perdendo a mobilidade, cada vez nós somos mais sedentários, mais isolados, então o nosso corpo vai sendo destruído. A perda de energia na cidade é violenta, cada vez mais. Então, é economizar energia. Uma cidade lindíssima como a nossa. É o paradoxo, exatamente isso, entendeu? Então, não dá. Então a cidade tem que ser o caminhar, transporte coletivo para todos, e o carro é o último. Mas o pedestre é mais importante, deslocar. Porque não adianta você fazer uma cidade que está doente dentro das cápsulas, dentro dos seus apartamentos, dentro dos seus carros, até o transporte coletivo, e o corpo depois faz academia. Uma cidade doente, fechada. Então é um paradoxo. O ideal é que as pessoas caminhassem todo o tempo assim para baixo, né, com distâncias curtas, com bicicleta, e aí isso aí já é a própria academia. Uma cidade que você desfrute entre todos nós. Então, isso aí é mais importante. Por que a mobilidade é mais importante? Porque nós estamos com o Brasil com 85% das pessoas na cidade. Cada vez mais concentrado. 50% da população mundial está na cidade. Então, por isso que a mobilidade é explosivo. É o item fundamental hoje que afeta toda a vida das pessoas. Por isso as pessoas estão perdendo energia 4 horas no trânsito.
Nós estamos ficando pior, nós estamos ficando aqui parecido com São Fator Paulo. adoecedor, Nós temos uma população de absoluto. 800 mil habitantes na grande região metropolitana e aqui 450, 430, mas nós estamos com os tempos parecidos com São Paulo. Proporcionalmente é um absurdo, nós somos pior que São Paulo, em termos de locamento. Então, é isso, nós temos que parar isso imediatamente, aumentar a rapidez, o conforto e o transporte coletivo é central. O MPL aqui vem para clamar, gritar para isso, certo? Nós da universidade, nós os legisladores, mas é fundamental, mas para isso a população tem que se empoderar, ela que tem que controlar na gestão. E o Estado tem que assumir esse papel que não assume de ser o gestor público, ele controla o gestor público e a população controla ele, através de uma participação popular e pública, né? Isso é importante. Administrando e pensando exatamente no direito do cidadão, que é o direito à saúde, ao acesso, à mobilidade, enfim. Né? E aí, complementando, né, eu acho que o Lino colocou bem a questão de que é necessário você ter um planejamento urbano que desconcentre para você não precisar se locomover por longas distâncias, mas que essas locomoções procisam ser feitas por meios, né, de locomoção de massa, por meios que possam levar muita gente, ou seja, através do transporte coletivo. E também um transporte coletivo que seja, né, ecologicamente sustentável. Isso, né? não poluidor. Hoje a gente utiliza o transporte de ônibus, feito sobre carroceria de caminhão, que é um atraso gigantesco, quando você poderia ter sistemas que já existem, né, projetos quanto a isso, de utilização de energia solar, de recarga de ônibus elétrica que possa fazer recarga magnética nos pontos onde ele faz parada. Isso são tecnologias que existem, mas que ninguém explora, ninguém quer utilizar. Aproveitamento também da parte geográfica, porque vivemos numa ilha, né? Sim, ela já era espalhada, entendeu? Então tem que ter uma espalhada. Tem toda a parte náutica também, que pode ser ambiental, explorada. Marítima. Ou seja, né, existe também um lado ambiental que está relacionado com a saúde das pessoas, que a poluição hoje é um problema, né, social, né, um problema social, inclusive de manutenção da vida humana, né, nos próximos anos, tu parar para pensar em todas as catástrofes ambientais que vão acontecendo e que é preciso iniciativas que levem nesse sentido de combate a esse caos urbano. Que a gente vive. Nós fazemos passear, passear e não circular. Para quê? Por que nós vamos nessa loucura? Para produção. Então tem que transformar para a vida. Acho que é mais importante que a produção. Desculpa, Lino, repete. A vida é mais importante, entendeu? Quer dizer, você passeia na cidade. Nós somos numa orla marítima fantástica. A vida é mais importante do que a produção. Porque a mobilidade para quê? Para você produzir mais, para você se deslocar mais rapidamente. Perfeito. Precisamos fechar o programa hoje. Muito agradecida pela presença e participação de vocês. Aguardamos vocês em toda essa trajetória e possibilidades de luta, né, por mudanças sociais aí na sociedade. Tenho certeza que sim, conheço ambos e sei do quão lutadores são, né, pela mudança dessa realidade. E além de agradecer, estão convidados a retornar ao Saúde é Tudo. Ok? Obrigadão. Obrigada a você de casa que nos acompanhou até aqui. Faça você também a sua participação nesse tema, interaja, participe, construa uma cultura diferente de mobilidade para que a gente não sofra tantos efeitos em saúde. Até o próximo programa.